Finalizados os trabalhos na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência passou hoje de forma oficial ao Senado Federal. Temas polêmicos como a inclusão de estados e municípios ao texto já são assunto por lá. Demorou. Foram quase 6 meses de tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição que muda as regras de contribuição e aposentadoria dos brasileiros teve ontem a última etapa finalizada na Câmara. Depois da aprovação em segundo turno, faltavam apenas a votação de 8 destaques apresentados pela oposição. Todos foram rejeitados. E hoje começou a segunda parte dessa história. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu em seu próprio gabinete o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e das mãos dele a proposta de reforma da Previdência. Os trâmites são um pouco diferentes dos vistos na Câmara, como explica esse consultor legislativo do Senado. Aqui não são duas comissões que são consultadas sobre o conteúdo, da proposta. É apenas uma, a Comissão de Constituição e Justiça, que opina tanto sobre aspectos formais, se está tudo conforme a Constituição e tal, e opina também sobre o mérito. Então é possível, e essa comissão tem um prazo de 30 dias para examinar. Depois vai ao plenário, há um exame em plenário, uma discussão em plenário e há um período de emendas. Depois disso, a proposta vai ao plenário, é votada em primeiro turno, e se for aprovada, 5 dias depois pode ser votada em segundo turno. Dentro do plenário, em uma sessão não deliberativa, o presidente da Casa apresentou a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, e o relator do texto, senador Tasso Gereissati, que conduzirão os trabalhos nesse primeiro momento. Pelo prazo regimental de 30 dias, estaremos nos debruçando sobre essa matéria que, como disse o nosso presidente, tem ocupado a mente e os corações dos 210 milhões de brasileiros. Afinal, é uma matéria que interfere na vida de cada um de nós. A Câmara fez um trabalho primoroso. E agora nos cabe finalizar esse projeto. E oficialmente, a PEC da reforma mal chegou ao Senado e o assunto mais comentado já é a inclusão ou não de estados e municípios ao texto. Se isso acontecer, precisará voltar para a Câmara para ser aprovada. Uma alternativa, portanto, seria a criação de uma PEC paralela. O que tem sido tratado há muitos dias é a possibilidade do Senado, como Casa da Federação, ter a autoridade de incluir estados e municípios. Não é possível uma reforma da Previdência que, como eu disse ainda há pouco, consome todo o recurso de investimento, as pessoas não entenderem que elas também precisam ser feitas, não só para atender o governo central ou o governo federal. As pessoas têm que compreender da necessidade de nós equilibrarmos as contas nos estados e nos municípios. O presidente da Câmara também comentou o assunto e disse não ver problema nenhum em partir do Senado uma PEC paralela sobre o tema. A Câmara não precisa começar a iniciar todos os processos. Uma PEC paralela vai dar o protagonismo do início da iniciativa de alguns temas que a Câmara não tratou, mostrando também a importância que o Senado tem na discussão dessa e de outras matérias. Mas, afinal, você sabe de que forma tramitaria uma PEC paralela da reforma? Há algumas mudanças nela que podem ser feitas e que querem fazer as mudanças sem atrasar o exame desta PEC. Nesse caso é que se discute a chamada PEC paralela, ou seja, ela tramitará em paralelo com a outra, sem atrapalhar o exame da outra, mas pode trazer alguns aperfeiçoamentos ou algumas mudanças, alterações nessa outra principal. Por enquanto, tudo se baseia em expectativas. O que deve de fato ocorrer, vamos acompanhar nos próximos meses.